Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que caso goste desse vídeo vai deixar o like. É muito importante que você deixe o like, que você se inscreva no canal. E se você puder, você também compartilhe, por favor, esse vídeo, esse canal nas redes sociais de vocês. Isso é importante para que o canal continue crescendo e que mais rubro-negros e anti-rubro-negros venham participar desse debate, desse conceito, desse modus operandi raiz de torcer, de comentar futebol, que é esse canal Fernando Gil RN. Portanto, muito obrigado a você que vai assistir esse vídeo até o final e vai procurar entender o meu raciocínio. O Renato Gaúcho ontem deu uma entrevista que logo após o jogo que ele teve no Campeonato Gaúcho, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, jogo esse, inclusive, que o Grêmio claudicou bastante, assim como também teve no dia anterior o jogo do Internacional. Vocês sabem o que aconteceu, o Robert Renan perdeu aquele pênalti e enlouqueceu a torcida do Colorado. E logo o Colorado, que estava sendo apontado como um dos principais favoritos para poder conquistar títulos esse ano aqui no Brasil, montou uma equipe muito forte e perdeu daquela maneira para o Juventude. E o Renato ontem também teve dificuldades e quando indagado sobre o curso da temporada de 2024 aqui no Brasil, citou o Flamengo como favorito, citou o Flamengo como aquela equipe que poderia disparar no Campeonato Brasileiro, que poderia destoar bastante das outras equipes. Ou seja, ele não citou ali o Palmeiras como uma dessas equipes que poderia disparar, que poderia sobressair mais com relação às outras. O que ele disse foi o seguinte: olha, a única equipe que tem muita qualidade, jogadores muito diferenciados é o Flamengo. O restante das equipes são parelhas. O restante das equipes vão disputar colocações mais baixas que o Flamengo. E aí eu quero te falar algumas coisas sobre isso. Primeiramente, eu concordo. O elenco do Flamengo é o melhor. Não é porque é o mais caro. O elenco do Flamengo é definitivamente o melhor elenco do Brasil. Principalmente com essas últimas inserções e o encaixe dessas inserções dentro do time. Exemplo cabal disso é o De La Cruz. O Flamengo paga muito. Em todos os lugares do mundo existe uma correlação entre aquilo que uma equipe gasta e a colocação que ela atinge no campeonato. Aí eu quero lembrar a vocês que o ano passado, mesmo o Flamengo gastando muito e muito possivelmente também passível dessa entrevista com o mesmo conteúdo do Renato Gaúcho, caso ele fosse indagado, porque não tem muita diferença. O Flamengo teve algumas inserções, mas no início do ano passado também era disparadamente o melhor, aquele que poderia conquistar a sonhada tríplice coroa, juntamente com o Campeonato Carioca e outro e qualquer título que o Flamengo fosse buscar. Porque gasta muito, porque tem um elenco de muita qualidade. Só como centroavantes, o Flamengo tem, independente desse problema do Gabigol, o Flamengo tem os dois melhores. Então, por aí, você já tem uma ideia que isso é verdade. Então, como eu estava falando, em todos os lugares do mundo, existe realmente essa correlação. E o Flamengo não ganhou nada o ano passado. E esse daí é um dos principais motivos que, no meu entendimento, ensejariam uma análise mais pormenorizada da diretoria sobre o time. Ou seja, por que é que o Flamengo inicia o campeonato com um elenco diferenciado e por que chega ao final e não conquista nada? Eu acho que isso daí é o grande ponto de partida para que o Flamengo inicie a temporada de 2024 vitorioso. Ou seja, é preciso entender o que é que foi feito de errado para que a equipe não tivesse conquistado os títulos. No meu entendimento, eu sempre vou dizer isso, o comando técnico da equipe. No meu entendimento, as escolhas erráticas que o Flamengo fez para treinadores. No meu entendimento, essas escolhas que ocorreram substantivamente para que o Flamengo não tivesse um bom desempenho dentro de campo. E por todas as vezes que eu falo isso, muitas pessoas acabam me criticando, dizendo que eu passo pano para jogador. Aí eu quero perguntar a vocês, o que o Renato falou
de diferente daquilo que eu falo. Porque o Renato não falou de outra coisa senão os gastos. Ele citou isso, ele não falou de outras coisas sobre a qualidade dos jogadores. Agora, por que eles vêm aqui e não encaixam? Porque todos eles resolvem, então, fazer um conluio contra a torcida do Flamengo, todos eles resolvem se rebelar, porque o salário não está em dia. Obviamente que está em dia. O Flamengo é o único que paga em dia, rigorosamente. Talvez o Palmeiras também, eu posso até estar pecando aqui, mas o Flamengo paga com folga. O que o Renato falou que eu não falo outras vezes? Por que os jogadores, então, resolveram, todos eles, ano passado, não se empenharem dentro de campo? Eu quero perguntar aqui a vocês. Por quê? Por que eles queriam fritar os dois treinadores que vieram e aí, no final do ano, observarem ali no Transfermarkt o preço do valor deles, de mercado, rebaixando-se muito? Por que o jogador faz isso? Não faz isso. Isso aí é em função das ideias estapafúrdias que os treinadores que o Flamengo teve no ano passado, de fato, acabaram concorrendo. O Vitor Pereira, completamente extrínseco à essência do Flamengo. O Sampaoli, que criou todas aquelas confusões, algo que realmente já era esperado. Então é o cuidado na escolha do comandante técnico que acaba permitindo que toda essa qualidade seja naturalmente dispensada, que todo esse valor gasto pelo Flamengo para ter esses jogadores seja realmente jogado fora, porque o Flamengo não ganha os títulos, em função das ideias heterodoxas, dessas receitas de bolo que esses treinadores que o Flamengo contratou acabam apresentando para dentro do time. Eu sempre tive certeza disso. E se você for parar para pensar, você aí que faz críticas a mim, dizendo que eu passo o pano para jogador, você vai vê-los exatamente, não agora, mas você vai vê-los no ano passado inseridos dentro de esquemas táticos completamente ininteligíveis, com ideias que de fato não se encaixavam ali e com uma teimosia advinda exatamente da soberba desses treinadores de não querer mudar, mesmo com a constatação óbvia de que essas ideias não estavam funcionando. Então o Renato Gaúcho ontem falou, não porque, na verdade, ele quer tirar o Grêmio do foco, não, ele falou a verdade, o Flamengo é a melhor equipe do Brasil, disparada, e o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Sempre o Flamengo tem a obrigação, em função disso, dessa disparidade, que se inicia pelo que gasta e pela qualidade dos jogadores que tem, o Flamengo tem a obrigação de ganhar sempre. Sempre o Flamengo tinha que ter conquistado a hegemonia. Isso não é soberba da minha parte. Isso é apenas uma análise que se dá em função de uma discrepância enorme, de um hiato enorme de um clube para o outro. Porque se você, por exemplo, pegar o elenco do Palmeiras, que é sempre o rival que o Flamengo tem agora no Brasil, e o Palmeiras é bicampeão do Brasil, compara ali o time do Palmeiras com o time do Flamengo. Eu não estou me desfazendo do time do Palmeiras, não é isso, mas compara ali. É muita qualidade, inclusive na sobressalência também. Inclusive nos jogadores que vão ingressar dentro de campo. O Flamengo pode botar 3 times ali de muita qualidade. E que se no terceiro time entrar em campo e não fizer páreo duro contra qualquer equipe titular aqui do Brasil, de qualquer clube, esse também merece ser cobrado. Porque o Flamengo tem qualidade no time A, no time B, no time C. É uma discrepância enorme, não tem jeito. Então o que o Renato falou? O Renato disse o seguinte, a obrigação do Flamengo é ganhar. É o Flamengo que tem que disparar. E o torcedor rubro-negro precisa pensar nisso. O torcedor rubro-negro precisa cobrar isso. Porque o que não dá para acontecer é perder o ano passado para o Atlético Mineiro de 3-0 e sair cantando dentro de campo, como se tudo, na verdade, fosse um sonho ali, e que o Flamengo, de fato, estivesse ganhando de 3-0 e não perdendo de 3-0. Porque aquilo ali foi uma das coisas, assim, que, sinceramente, meus amigos, mais me causaram espécie na minha história como torcedor no futebol. E já tem muitos anos, pelo que vocês já sabem, não é? Tem muitos anos que eu acompanho o futebol, então eu nunca vi uma coisa daquelas ali. O torcedor não pode ficar satisfeito quando o Flamengo perde. Não dá para ficar mostrando para quem que está cantando. Não tem condição. Então eu quero aqui te dizer uma coisa. O Renato Gaúcho simplesmente ontem falou que o Flamengo tem a obrigação de ganhar tudo esse ano em função daquilo que tem. E o torcedor não pode pensar diferente. Mais tarde, às 10h30, tem uma live aqui no canal, hein? Hoje, quarta-feira, se inscreva aí, deixa seu like. 10h30 eu estou te esperando.
Muito obrigado, saudações rubro-negras.